Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. Há décadas, nossa sociedade participa de importantes transformações culturais, sociais e tecnológicas. Como reconhecer essas transformações? De que maneira transmitir seus conhecimentos? Hoje o tema do nosso Ponto 3 é museologia, preservar e compartilhar conhecimento. Existem muitos tipos de museus, mas todos compartilham o mesmo objetivo: preservar a história e o conhecimento. Mas os museus estão se adaptando às novas tecnologias para tornar a experiência ainda mais enriquecedora. E eles também são um ótimo lugar para compartilhar ideias, saberes, cultura, seja em visitas guiadas ou em programas educacionais. No Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, vamos celebrar essas grandes instituições que preservam e compartilham nossa história e conhecimento para as futuras gerações. E para aprofundarmos mais sobre esse tema, eu converso com a coordenadora do Núcleo Educativo do Museu de Arte Sacra de São Paulo, Denise Emerich, e também com a supervisora do Museu da Gente Sergipana, Carla Jamile Souza. Estão as duas aqui. Denise, seja bem-vinda ao Ponto 3. Muito obrigada. Obrigado, seja bem-vinda. Bem-vinda também, Denise. Muito obrigada. Bem-vinda, Denise e Carla, aqui participando conosco do programa de hoje. E eu queria começar perguntando para a Denise, que acompanha o Museu de Arte Sacra, para saber assim, como é que está a frequência do brasileiro aos museus. O brasileiro tem prestigiado os museus, Denise? Olha, eu não sei o brasileiro, mas o povo de São Paulo e as pessoas que vêm visitar São Paulo frequentam muito. Eu estou num lugar privilegiado, né? São Paulo é um ponto um eixo de museus aqui no estado, inclusive a cidade de São Paulo, então tem muita frequência sim. Como é que está aí então em Sergipe, Carla? Então, aqui em Sergipe, a gente tem um fluxo de visitação de pessoas no museu, mas eu acredito que especificamente no Museu da Gente Sergipana a gente tem uma frequência muito grande, tanto de escolas quanto de turista. Acredito também por conta da temática do museu, como a gente trabalha a cultura e a diversidade sergipana, o museu ele faz esse convite para as pessoas poderem conhecer a nossa cultura. Então é como se fosse a porta de entrada para você conhecer Sergipe, é visitar primeiramente o Museu da Gente Sergipana e depois você aguçar a sua curiosidade para conhecer de fato esses locais daqui de Sergipe. A gente tem um fluxo bem legal de visitantes. Certo. Eu comecei com essa pergunta porque muitas vezes quando a gente chega num fim de semana, num feriado prolongado, vai visitar uma cidade diferente, muitas pessoas se esquecem de colocar no seu roteiro os museus, que é muito interessante para conhecer aquela cultura daquele lugar, daquele estado, daquele país que você está visitando. Mas também é muito importante para quem é da cidade, para quem conhecer a própria história do lugar em que vive, porque muitas vezes a pessoa não sabe por que determinada rua tem um nome, por que determinada estátua está numa praça, ou mesmo porque a cidade tem aquele determinado traçado. E os museus são importantes para preservar essa memória. Aí eu volto aqui com a Denise, a partir do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Qual que é o específico desse museu em que você atua? Olha, embora ele se chame Museu de Arte Sacra, e obviamente 99% do nosso acervo é de arte sacra, o que a gente mais trabalha aqui é o Brasil colonial e, mais especificamente, a história de São Paulo colonial. Porque ele é um exemplar, um dos poucos exemplares preservados de uma arquitetura colonial. É um mosteiro, eu estou dentro de um mosteiro, embora o museu seja do estado de São Paulo, ele ocupa uma ala do mosteiro aqui das irmãs concepcionistas, inclusive elas moram numa parte do mosteiro. A gente não tem contato com elas, elas são enclausuradas, né? Elas vivem lá numa parte preservada,
mas a outra parte do prédio é aberto, é onde a gente tem a parte expositiva do nosso museu, e a gente trabalha muito tanto estilos artísticos, e até o barroco é um forte aqui, né, nos nossos objetos, embora a gente tenha a arte produzida desde o século XVI até o século XX, mas o forte é o barroco. E, do ponto de vista arquitetônico, essa construção colonial que nos conduz a uma conversa sobre essa ocupação do Brasil a partir do século XVI e toda a diversidade de culturas que ocuparam e ocupam ainda essa região. Eu estou numa região muito privilegiada aqui em São Paulo, que é um bairro que tem gente de diversos lugares do mundo. Historicamente, ele foi sendo ocupado também por vários grupos sociais vindos de vários lugares distintos do mundo. Então, tudo isso nos leva a uma diversidade muito grande de roteiros, inclusive de abordagens aqui no museu. Muito interessante, até no próximo final de semana vai acontecer na cidade de São Paulo a Expo Católica, muita gente do Brasil inteiro vai participar desse evento em São Paulo e pode aproveitar, como eu pretendo aproveitar, para visitar sempre mais um museu que a cidade de São Paulo tem aí para mostrar para as pessoas. Mas também tem os museus que destacam a cultura regional, assim como o Museu de Arte Sacra de São Paulo, como a Denise falou, a Cara fala aí do Museu da Gente Sergipana. O nome já é bastante curioso. O que a gente encontra aí no Museu da Gente Sergipana? Bom, o Museu da Gente Sergipana, ele já dá, né, já deixa aguçado pelo nome. É um museu que ele é mantido, né, pelo Grupo Banese, mantido pelo Instituto Banese, e tem como mantenedores também o Banese e as empresas vinculadas ao Grupo Banese. E a ideia do museu é trabalhar a diversidade da cultura sergipana e fazer com que o sergipano e também os visitantes do museu, que não sejam sergipanos, conheçam um pouco da nossa cultura e se apropriem dessa cultura tão diversa. Sergipe é considerado o menor estado do Brasil em questão territorial, mas nós temos uma cultura muito diversificada, né? A preservação dessa cultura que existe até hoje, né? Tanto nas festas, quanto na alimentação, quanto na religiosidade, né? Quanto nos falares. Então, a gente tem a proposta do museu, através da tecnologia, trabalhar essa diversidade cultural. E, assim como o prédio mencionado do outro museu, o nosso museu também está alocado em um prédio histórico. É um prédio que tem uma arquitetura eclética, então a gente faz questão de também trabalhar com o nosso público a história desse prédio. O prédio foi construído para ser uma escola, né? O Colégio Ateneu Pedro II, que é uma escola que existe até hoje, não funciona mais nesse prédio, mas que existe até hoje, e que hoje recebe a função de trabalhar a cultura sergipana através da sua temática, através dos seus espaços, que é muito diverso. Vale a pena muito conhecer o museu, porque trabalhar a cultura atrelada à tecnologia é uma coisa muito interessante, é uma coisa que eu acredito que é o que atrai muito o público, que deixa as pessoas com vontade de voltarem mais vezes, né? A gente tem uma frequência de público muito interessante. As pessoas que frequentam o museu têm o hábito de voltar. Não só as pessoas que moram aqui em Sergipe, mas turistas também. Eu estou aqui no museu há 12 anos, trabalho no museu desde a sua inauguração e conheço várias famílias, várias pessoas que voltaram outras vezes, até porque o acervo do museu ele é diversificado, a gente vai mudando o seu acervo conforme o tempo vai passando, a gente vai sempre tendo esse cuidado, né, de trazendo novas informações, já que a cultura é tão plural, tão rica. Carla, você fez referência à questão das novas tecnologias. De que forma, Carla, as novas tecnologias, a web, as redes sociais, as telas, mudaram a relação das pessoas com a nossa história? E como é que os museus estão utilizando essas tecnologias para poder registrar, preservar a nossa memória? Eu acredito que a tecnologia ela vem para possibilitar o maior número de pessoas o acesso à história e à cultura. Aqui no museu mesmo, durante a pandemia, né, como tivemos que manter o museu fechado fisicamente, a gente utilizou da tecnologia para atrair o nosso público. Então, nós
Foi a partir da tecnologia que nós conseguimos desenvolver o tour virtual, então, onde os nossos visitantes puderam visitar o museu de uma forma tecnológica, né? Entra no site do museu e consegue conhecer todo o acervo, assim como é feito pessoalmente. Vai ter um educador em cada espaço para poder receber, para poder explicar o acervo. Além disso, o Museu da Gente Sergipana tem o hábito de desenvolver ações, né, eventos atrelados à cultura sergipana. E aí, durante a pandemia, por conta da tecnologia, a gente conseguiu continuar o desenvolvimento dessas ações, através de lives, de shows, de apresentações, de participações de programas. Então, assim, a tecnologia ela é de suma importância para a preservação da cultura e também para que essa cultura seja perpetuada e levada para o maior número de pessoas. Muito interessante, né? As inovações tecnológicas não concorrem, né? Podem contribuir, faz parte, né, da cultura, né, da realidade humana. Agora, Denise, para quem não é desse meio da historiografia, da história, da museologia, e talvez tenha até aquela fala preconceituosa que fala assim, isso é coisa de museu, coisa do passado, coisa velha. Queria que você comentasse essa fala que existe por aí e explicasse como se forma o acervo de um museu. Nossa, bom, o nosso museu, o museu que eu estou, né? Ele, ao contrário do Museu da Gente Sergipana, ele é um museu mais tradicional do ponto de vista da exposição, da expografia, que a gente chama, né, desse cenário e dos objetos que estão expostos. E são objetos antigos, nós temos aqui objetos desde 1500, né? O grosso do nosso acervo é século 17 e 18, então você, em tese, falaria, nossa, eu vou lá ver umas coisas antigas, conforme você disse. Mas assim como o Museu da Gente Sergipana foi empurrado, nós fomos todos os museus empurrados para as telas dos computadores na época da pandemia, a gente não largou mais aquilo que a gente, aquele espaço que a gente conseguiu ocupar e que não tinha até então explorado como deveria, né? Então, atualmente, a maior parte dos museus faz uma série de ações para todo tipo de público. Bom, a gente já ouviu como é que o acervo é formado, agora é importante que a gente entenda como o museu se mantém. Denise, quais os recursos mantêm em funcionamento um museu que é tão importante para a preservação da nossa memória e da nossa cultura? No caso do Museu de Assis Sacra, a gente faz parte da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então, uma parte importante do dinheiro que entra para nos manter, né, é da Secretaria do Estado de São Paulo. Uma outra parte isso não só aqui, mas nos museus como um todo, né, aqui no Estado. Uma parte, algumas partes da instalação, às vezes são alugadas, né? Tem salas, auditórios, é uma fonte de renda também para os museus, patrocínios, projetos de leis de incentivo, dependendo do projeto, ela é analisada se é uma lei importante para a preservação do patrimônio, né? Elas são analisadas, os projetos são analisados nas leis de incentivo, e aí aqueles que são aprovados recebem tanto diretamente leis ligadas a impostos diretos do Estado e do município, quanto a tal da Lei Rouanet, que na verdade não dá dinheiro direto para ninguém, ao contrário do que muitos pensam. Então, depois que você tem o projeto aprovado, quando é a lei federal, que é a Lei Rouanet, aí você tem que ir atrás de um patrocinador para que ele concorde em participar do seu projeto. Muito importante dizer isso, mas eu queria que você completasse, Denise. Qual a bilheteria ajuda na manutenção do museu ou não? Ajuda, mas não muito. Normalmente, existem museus que cobram ingressos mais caros, e aí, se ele tem uma frequência grande, essa bilheteria vai ter uma participação boa. No nosso caso aqui, nosso ingresso é R$6, R$3 a meia,
e tem uma série de possibilidades, por exemplo, escolas públicas não pagam, grupos religiosos não pagam. Então, na verdade, essa bilheteria, ela cumpre, paga algumas coisas, mas não é uma entrada importante de dinheiro, não. No caso do Museu da Gente Sergipana, Carla, qual o impacto da bilheteria, daquilo que o visitante paga na manutenção do museu? No caso do Museu da Gente Sergipana, nossa bilheteria não cobra a entrada ela é gratuita. Os nossos mantenedores são responsáveis pela manutenção do acervo, pelo salário dos funcionários, né? E aí a gente tem um patrocínio na Lei de Incentivo à Cultura, a gente tem o governo do estado também, que auxilia, inclusive o prédio pertence ao governo do estado, e aí o Banese, que é o Banco do Estado, né? E os grupos MUV, Banese e Corretora são responsáveis por manter o prédio, né? Tem uma parceria entre o governo do estado, o Banco do Estado, a MUV e a Banese Corretora. São os mantenedores do Museu da Gente Sergipana. Então, isso tudo através do Instituto Banese, que é quem é responsável por gerir o museu. Pois é, isso é muito importante porque a gente não sabe valorar o acervo de um museu. Então, todo o valor que eu pagar no ingresso, ele não vai corresponder à preservação e ao valor das peças, da história que está registrada ali. Eu tive a possibilidade de visitar o Museu Vaticano, não sei se vocês já tiveram, se paga um valor que, quando você passa para os reais, parece caro, mas ele não corresponde nunca ao valor daquilo que está sendo contado ali dentro, né? O valor da nossa história, o valor da nossa cultura, isso não dá para mensurar em reais. Aí eu queria saber de vocês duas, começando pela Denise, como transmitir esse valor, essa riqueza da nossa história, da nossa cultura para as pessoas que visitam os museus. E qual público é mais sensível? É o estudante? É o empresário? É o mais idoso? Dos públicos que visitam os museus, quais aqueles parecem que tomam consciência do valor da nossa história, do que está sendo exposto ali? Denise. Olha, eu queria primeiro pegar um gancho do que você disse aí, as pessoas não têm ideia do quanto se gasta para manter um acervo inteiro. Eu acho que tanto no nosso caso, que é um acervo que são objetos físicos, parece que inanimados, quanto no Museu da Gente Sergipana, que tem uma alta tecnologia. Tudo isso tem um custo muito alto. Então, para você colocar um museu aberto para que o público ele tenha contato com tudo que ele vai ter e os programas que a gente prepara para aproximar aquele visitante desse patrimônio, tudo isso tem um custo muito alto de mão de obra, de tecnologia, de conservação tanto dos objetos que são históricos e antigos, quanto dessa tecnologia. Você colocar um vídeo, né, para funcionar, queima uma lâmpada daquela, queima um projetor daquele, é um custo para colocar ele funcionando de novo. Então, tem primeiro esse lado. O outro lado, que é esse lado desse valor que você agora apontou na sua pergunta, que aí já é um valor do próprio patrimônio. Então, essa sensibilidade, não sei se o público é mais sensível ou se o fato de nós nos esforçarmos para aproximar esse visitante contemporâneo, com a sua vida contemporânea, de uma história da qual ele é oriundo, da qual ele é resultado, e colocá-lo no exercício de refletir qual é a influência daquele passado para a formação dele naquele momento, e ele ter clareza de como é que daqui para frente todo esse conhecimento que ele acabou de construir, muitas vezes em conjunto, num grupo ou individualmente, ao observar uma exposição, o quão aquilo é importante para modificar o olhar dele, para ele agir no mundo. É essa filosofia que nós aqui no Educativo abraçamos para a construção de todas as nossas ações com todos os nossos públicos.
E a Carla está concordando aqui, parece que é mais ou menos a mesma realidade aí, né, Carla? Exato. Aqui no museu também, eu acredito que quem cumpre esse papel de fidelizar o público é exatamente o educativo, é quem está à frente, quem recebe o visitante, é quem vai acolher, é quem vai fazer a troca do conhecimento. E assim, o nosso museu ele trabalha com tecnologia, mas a gente também tem um acervo físico. E aí, voltando para a questão da importância da preservação e do custo desse acervo, a gente tem um custo de um acervo tecnológico e o custo de se manter um acervo físico, que é a preocupação da restauração, da higienização, da catalogação. Isso tudo gera custos, então tem que ter esse cuidado. Para que o museu se torne vivo, tem que ter esse cuidado. Além de tudo isso, a gente desenvolve várias ações educativas, a gente desenvolve programações. Ao longo do ano, o ano todo a gente tem uma programação dentro do nosso calendário. E aí isso também gera custos. E aí por isso que a gente precisa dos patrocinadores, dos apoiadores, né? E é através dessas ações que a gente também cria um público fidedigno, né? Tem ações educativas aqui no museu que tem crianças ou idosos ou adultos que eu já sei que vou encontrá-los, porque eles estão sempre presentes. Mas quem cumpre esse papel é justamente o educador, que desenvolve as ações, é o oficineiro. Então, existe todo esse conjunto de ações que são fundamentais para que o museu ele cresça, ele desenvolva e tenha o seu público e cumpra o seu papel, que é passar a importância da história e da cultura, né, do Brasil como um todo. Eu quero deixar uma pergunta final aqui para as duas, porque temos um historiador e uma museóloga de dois museus diferentes, um museu em Sergipe e um museu em São Paulo, mas agora eu quero algo pessoal. Eu quero que cada uma fala o seu museu preferido e o cantinho, a experiência preferida nesse museu que você vai indicar, que não precisa ser necessariamente o museu em que vocês atuam. Então vamos começar com a Denise, do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Seu museu preferido e o que mais te atrai nesse museu? Nossa, meu museu preferido é museu. Aliás, sou muito curiosa para visitar o Museu da Carla. Eu soube dele quando ele foi construído, estou muito curiosa para visitá-lo. Eu adoro museu. Eu vou acabar sendo tombada, vocês vão encontrar comigo empalhada em algum museu. E eu posso colocar neste momento, pode ser o meu, mas aqui na minha volta eu tenho alguns vizinhos interessantes. Tenho a Pinacoteca do Estado de São Paulo, tenho o Museu da Língua Portuguesa, já trabalhei em ambos e continuam sendo museus com os quais eu me encontro sempre. Mas São Paulo é muito rico, né? Tem museus, depende do estado de espírito, da vontade sua de ter uma abordagem sobre um tema diferente. É só você apontar, colocar no Google que aparece um museu para aquele momento. E eu acho que o importante é você ter esse contato. Eu tenho, né? Eu gosto de museu por estar nele. Eu sinto uma falta quando eu estou de férias ou quando eu não estou aqui ou não estou em algum museu, eu sinto muita falta. Obrigado por seu testemunho, Carla. Agora é a sua vez. Olha, eu seria injusta em falar em outro museu que não fosse o Museu da Gente Sergipana. Eu tenho uma história dentro do museu, eu trabalho no museu desde a sua inauguração. Então, assim, eu também conheço alguns outros museus aqui em Sergipe, em outros estados do Brasil. Gosto de muitos museus, mas assim, o Museu da Gente Sergipana, para mim, ele é o melhor museu porque ele está falando da minha história, da minha cultura, né? Eu encontro aqui a história dos meus antepassados, eu encontro aqui a história da minha família através da história das comunidades quilombolas, eu encontro aqui um pouco da história dos meus remanescentes, dos povos originários, a cultura das manifestações culturais que os meus avós me levavam para vivenciar. Então, assim, não tem como eu falar de outro museu sendo preferido, porque aqui é como se eu estivesse em casa, né? Tudo que eu já vivi, tudo que eu aprendo todos os dias sobre a minha cultura. Mas existem vários outros museus no Brasil como um todo, que eu gosto muito. Em São Paulo, olha que eu não conheço São Paulo, né? Conheço virtualmente, visito vários museus virtualmente, que a tecnologia também nos permite isso. Mas, assim, dentro do circuito de museus, sou encantada pelos museus de Minas Gerais, né? Aquele circuito que tem de museus lá em Belo Horizonte. Mas eu acho que é bem por aí, como a Denise disse. Museu é museu, o importante é que a gente visite, que a gente conheça e que a gente entenda a importância desses espaços para a preservação da cultura do Brasil como um todo. E aí fica o convite, Denise, quero muito lhe conhecer. Eu vou, pode esperar que eu vou.
Olha, eu preciso agradecer a vocês por falarem com tanta paixão desse trabalho que vocês realizam e com certeza essa paixão que vocês têm pelo trabalho de vocês nos museus encanta e animará mais pessoas para valorizarem esse trabalho, valorizarem esses museus que são tão importantes para a história, para a cultura, para a história do nosso povo, da nossa sociedade. Então agradeço a participação da Denise Emerick, coordenadora do Núcleo Educativo do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço. Foi muito gostoso. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar do que nós estamos falando, e você vê que tem mesmo a gente comunga aí de algumas ideias comuns, não é, Carla? É muito gostoso encontrar pares que tenham a mesma ideia e a gente poder falar isso para o público, para instigá-los a vir nos visitar. Venham. Muito obrigado e obrigado também a Carla Jamile Souza, que é supervisora do Museu da Gente Sergipana, na belíssima cidade de Aracaju. Obrigado pela participação. Muito obrigada e fica o convite para todas as pessoas que estão assistindo. Venham conhecer Sergipe, venham conhecer o Museu da Gente Sergipana. Exato. Obrigado pela sua participação, obrigado e vamos visitar os museus. O Ponto 3 volta na semana que vem. Tchau.